Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Coisas de Lucy. Esses dias eu tava conversando com uma amiga e eu ia indicar pra ela um livro. E aí, todos os livros que eu falava, ela fazia tipo, não sei, porque eu falava mais ou menos do que se tratava. Nisso eu percebi que esses livros seguiam um padrão, não de gênero literário, nem de autor, mas eles seguiam um certo padrão, que eu não vou falar agora porque eu quero que vocês percebam junto comigo aqui, nessa discussão. E aí eu fui pensar nos filmes que eu mais gosto. Daí eu pensei, eles seguem o mesmo padrão, principalmente em questão dos personagens. Os personagens principais, ou os personagens que a gente acompanha nessas histórias, porque nem sempre o personagem que mais aparece é o principal, né? Pra outro vídeo fica essa discussão. Eles seguiam um padrão muito peculiar. Ih, falei uma palavra importante aqui, não devia ter falado. Mas enfim, eu decidi trazer essa discussão aqui para um vídeo porque achei legal e acho que vocês vão gostar também. Eu vou falar aqui pra vocês os meus preferidos, vou falar 3 filmes, 3 livros e um pouquinho dos personagens, pra ver se vocês conseguem acompanhar comigo o que eu pensei também. Bom, o meu filme preferido da vida é Edward Mãos de Tesoura. Eu amo Tim Burton, né? Amo tudo que ele faz. Tá, pode parecer estranhar tudo que o cara fizer, mas se for uma bosta, eu amar, vou amar. Vou fazer o quê? Eu posso reconhecer, não é muito bom, não é um filme muito bom, mas amo mesmo assim, porque tem uma parte dele e eu consigo enxergar isso, enfim. Como, por exemplo, Sombras da Noite, que foi um dos últimos... Foi o último filme? Não, um dos últimos filmes antes de Eu Falar da Senhorita Peregrine, foi que o Tim Burton dirigiu, e não é um filme tão bom assim, mas eu gostei. Me julguem. Edward Mãos de Tesoura, né, conta a história do Edward, que é um cara que tem uma peculiaridade ali, ele tem tesouros no lugar dos dedos e das mãos. E aí ele vive isolado. Vocês já assistiram, pelo amor de Deus, se alguém não assistiu Edward Mãos de Tesoura, eu vou ficar louca. Você tem que assistir, se você não assistiu, sério, eu não acredito que tem um inscrito aqui nesse canal que não assistiu Edward Mãos de Tesoura, mas enfim. E aí o Edward um dia é descoberto por pessoas comuns que têm mãos assim, e ele acaba sofrendo um grande preconceito, depois vira uma grande atração e acaba, enfim, naquilo que vocês viram. Esse filme é o meu preferido da vida. Outro filme que eu amo muito é Forrest Gump. Eu adoro Forrest Gump, eu amo o Forrest, que é um cara incrível que não se importa com a pessoa que tá sentada do lado dele, ele vai contar a história dele mesmo assim, mesmo se ele não tiver visto você nunca na vida, ele vai te contar a sua história. Ele é inocente, ele é puro e ele é incrível, ele acredita nas pessoas, ele não duvida de ninguém, ele tem um coração maravilhoso e eu amo o Forrest. Desde a infância ele era assim e muitas coisas aconteceram, enfim, viram um filme, né? E mais um filme que eu amo muito dessa vez, vou usar uma animação, é Lilo e Stitch. Eu já disse aqui que Rei Leão é o clássico das animações e sempre vai estar no meu coração como a primeira animação mais maravilhosa do mundo, mas Lilo e Stitch tá ali junto, porque eu não sei separar isso. Eu amo Lilo e Stitch, eu amo tanto a Lilo quanto o Stitch de um jeito incondicional. Ambos se parecem muito, né? A Lilo é uma garotinha órfã que vive com a irmã e ela tem umas coisas que ela gosta de fazer. Ela viveu uma vida muito diferente das outras meninas da escola, então ela faz coisas diferentes, logo ela não tem muitas amigas. O Stitch acaba parando num lugar que não é da natureza dele e também não tem ninguém igual a ele ali e acaba se juntando com a Lilo. Eu amo esses dois. Livros agora, eu vou falar 3 livros aqui pra vocês, que foram os 3 livros que eu indiquei pra minha amiga. Eles estão nos meus livros preferidos da vida, mas não é nem o primeiro nem o segundo, quer dizer, um deles vai ser, mas enfim. Ai, tô muito confusa, né? Bom, o primeiro livro que eu vou falar pra vocês é A Extraordinária Garota Chamada Estrela. Eu já devo ter falado em algum momento aqui nesse canal desse livro maravilhoso. Eu amo A Extraordinária Garota Chamada Estrela, eu amo a Estrela. E a Estrela é uma garota que ela tem uma coisa na personalidade dela, de que ela pode fazer com a vida dela aquilo que ela quiser, no momento que ela quiser. E eu acho isso muito legal, tipo, ela não se preocupa com o que o outro pensa. Se ela tiver afim de sair com melancia na cabeça, ela vai sair, entendeu? Assim como ela tava afim de mudar o nome dela pra Estrela, e ela mudou. E os pais dela respeitaram e chamam ela de Estrela, e enfim. E eu gosto muito dela. O segundo livro que eu quero falar é A Coisa Terrível que Aconteceu com Barnaby Brookett, do John Boyne. Esse livro conta a história do Barnaby, que é um garotinho que nasceu flutuando. E, pô, ele nasceu diferente de todo mundo, a família dele inteira, ninguém flutua, ele nasceu flutuando. E aí, tipo, a história dele, de como que a família dele reage a isso e as coisas que acontecem com ele, a coisa terrível que aconteceu com ele por conta dele ter nascido flutuando. E o terceiro livro que eu vou falar vai ser ali no meu ranking de preferido, do meu primeiro preferido,
Eu não consigo separar Alice no País Maravilhas de Pequeno Príncipe, os dois são os primeiros preferidos. E aqui eu vou falar de Alice, porque, assim, eu fiquei à vontade, porque se eu falar 3, eu prometi pra não ficar falando um monte, e aí preferi Alice. Alice no País Maravilhas, todo mundo conhece, né, pelo amor de Deus. É a mesma coisa que o Edward Mãos de Tesoura, se você não conhecer, corre. A Alice é uma garotinha que, por curiosidade, cai na toca de um coelho e vai parar no País das Maravilhas. E aí é a história de tudo que acontece com ela ali. Enfim, pensando nisso, pensando nos livros que eu tava indicando pra minha amiga, eu não falei de Alice, eu falei do Barnaby, eu falei da Estrela, eu falei de uns livros da Kate de Camilo, que eu adoro a Kate de Camilo, ela escreveu o Desperrou e O Elefante do Mágico, vários livros maravilhosos. E aí depois que a minha amiga falou assim, ah não, queria ler uma coisa mais não sei o que, não lembro o que ela falou agora, eu fiquei pensando, caraca, todos os personagens que eu mais amo na vida têm uma esquisitice. E eu dei spoiler disso lá quando eu falei peculiaridade, né? Eu adorei as crianças peculiares porque elas são peculiares. E se você for perceber, tudo que eu falei aqui tem uma peculiaridade, tem uma esquisitice. Não é, repito, e eu já fiz vídeo sobre isso, não sei se foi aqui ou se foi no Cabine Literária, mas eu odeio quando falam anormal, né? Não é anormal, é só fora do comum. Pera, tenho que espirrar. Não veio, Enfim, bom, não é anormal, é fora do comum quando existe uma coisa que é diferente da maioria das coisas que acontecem na vida. Então, quando uma pessoa ela tem uma personalidade, características diferentes da maioria das pessoas que convivem com ela é fora do comum para aquelas pessoas. E todos os meus personagens preferidos, eles são fora do comum, dentro do ambiente em que eles vivem. E aí eu pensei nisso, eu falei, cara, às vezes a gente se identifica com as coisas, a gente gosta das coisas porque a gente se identifica. Então talvez eu seja meio esquisita, talvez eu tenha peculiaridades, eu não sei, eu sozinha não sei me avaliar. Talvez eu precise da avaliação de vocês. E o que vocês perceberam, quando eu tava falando dos livros, qual que era o padrão entre eles, né, os livros e os filmes? Eu fiquei pensando nisso, eu achei que seria legal falar com vocês das esquisitices e de se identificar com as coisas, com quem vocês se identificam mais, sabe? Quais são os personagens preferidos de vocês, entendeu? Eu quero saber, porque eu não sei se você já pararam pra pensar nisso, de que as coisas que a gente mais gosta, elas dizem um pouco sobre a gente, né? Isso é uma frase meio clichêzona, a gente sabe disso, tudo que a gente mais gosta tem mais a ver com a gente com a nossa personalidade. Só que a gente não fica pensando nisso na vida, a gente não fica tipo, eu sou isso também, entendeu? Tipo, a gente às vezes para pra pensar nisso, com essas reflexões que uma coisa X traz. Que o que me trouxe foi essas indicações que eu tava fazendo pra uma amiga. De repente eu comecei a pensar, tipo, esses livros, esses filmes dizem muito sobre mim. Por mais que eu nunca indique pra uma pessoa pra que ela pense, olha, como parece com ela. Não tem nada a ver. Eu esqueci que eles diziam muito sobre mim, mas eles dizem, entendeu? E aí talvez isso tenha muito a ver com coisas que eu faço na minha vida, com as coisas com as minhas reações, as coisas da vida. Por exemplo, eu tenho várias manias, eu como os dedos tudo, eu arranco pele, sabe? Tipo, ansiedade, essas coisas, né? E eu acho que esses meus personagens e essas minhas histórias, elas têm tudo a ver, porque elas têm a ver com você esconder coisas, porque você tem medo do que as pessoas vão dizer. E a maioria dos personagens, tipo, é meio dividido aqui, mas a maioria dos personagens dessas histórias, eles não têm medo de esconder, eles não têm medo do julgamento dos outros. Mas real life is different, right? A vida real é diferente e às vezes a gente tem medo, sim, do que as pessoas vão dizer e do que vai acontecer com a gente se a gente for exatamente aquilo que a gente é na nossa cabeça e quando a gente tá sozinho, sabe? Mas é importante se lembrar disso. Essas histórias me ajudam muito a lembrar de que quando eu faço alguma coisa e alguém dá uma risada, sei lá, eu falo alguma coisa e alguém fala, tipo, que ridículo. Eu me lembro disso e me conforto, tipo, não interessa se ele acha ridículo, sou eu. E eu vou continuar sendo assim, porque eu não vou me render e virar a maioria só porque a maioria acha que eu não deveria ser assim. Então esse foi o vídeo de hoje, não é pra ficar triste, é só uma reflexão. E eu queria saber dos padrões dos personagens, dos filmes e dos livros que vocês gostam. Conta pra mim, conta aqui nos comentários se vocês já perceberam isso, se vocês já pensaram em como isso diz sobre a personalidade de vocês. Se eu fiquei meio confusa falando, desculpa, porque eu nunca tinha feito um vídeo assim e era um assunto, tipo, bem legal e importante pra mim
quando eu pensei nele. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu espero fazer mais vídeos assim, tá bom, gente? Falando sobre um assunto que me veio na cabeça. Eu acho que vai ficar bem legal. Comenta se vocês gostaram. E é isso. Até a próxima.